Fala, labaredas de fogo! Vamos dar continuidade aqui no nosso Sermão do Monte. A gente está vendo só o início do capítulo 5, onde vai até o verso 10 ali, mais ou menos, e a gente vai falar sobre aquelas bem-aventuranças que Jesus ensina no capítulo 5 e que dá início ao Sermão do Monte e continua no capítulo 6 e 7. Tá? O que a gente vai falar hoje? Sobre o verso 5, Mateus capítulo 5, verso 5, que está aí na tela para vocês, fala assim: bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Então a gente já está vindo de uma sequência que a gente explicou nos vídeos anteriores. Aliás, né, eu estava com o cabelo um pouco maior, agora melhorei um pouquinho aqui o cenário, cortei o cabelo, mas tudo para a glória de Deus, para que a gente possa fazer o melhor para vocês também. Então, a gente estava na sequência, e na sequência Jesus, ele começa subindo no monte, ele apresenta a sua lei, a espada, que a gente falou nos vídeos anteriores, e agora a gente está no verso 5, onde Jesus fala que os mansos herdarão a terra. E o que ele quer dizer com isso? Para a gente ler o Sermão do Monte, principalmente as bem-aventuranças, a gente precisa sempre colocar o óculos de Jesus Cristo. Ué, mas Jesus usava óculos? Não, não é isso que eu quero dizer. É que a gente tem que usar o filtro, tudo tem que passar por ele, porque tudo que ele fala é para ele, é por causa dele, porque todas as coisas são para ele. E isso nos ajuda a interpretar o ensino, né, e aplicar isso na nossa vida. Quando ele fala, Mateus capítulo 5, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra, pense bem, ele está falando com um povo, uma multidão, e ele envolve judeus que estão sendo dominados pelos romanos naquele momento. Tá? O governo era romano, existe uma certa separação, uma respeitosa ali com a religião judaica, mas ainda assim quem domina são os romanos. Mas o que acontece? O povo, principalmente no livro de Mateus, que ele dá essa ênfase sobre Jesus ser o Messias, o rei, eles esperavam esse rei, esse Messias, e eles achavam que ele viria com espada para poder implantar o seu trono, né? Eles tinham essa ideia por causa do rei Davi também, porque o rei Davi tinha um movimento de guerra para poder conquistar, estabelecer o seu reino, e aquela ideia de a raiz de Davi e tudo mais, é esse ponto que está na cabeça daquelas pessoas. Eles acham que está vindo o Messias, e esse Messias, esse que subiu no monte, esse que está dando a lei, a palavra, como no Velho Testamento, agora no Novo Testamento, seria aquele rei, né? Aquele Messias que vai com guerra se estabelecer. Mas Jesus, ele vai no contraponto disso, porque ele chega falando, os mansos herdarão a terra. Então, bem-aventurados, ou seja, completo, felizes são aqueles mansos, porque eles herdarão a terra. E o que ele quer dizer com isso, né? O povo está nessa situação, esperando um rei que vai fazer isso. E ele vai no contraponto para poder explicar que a situação com ele é diferente. O que ele diz aí é o seguinte, e a gente não pode entender que ser manso para ir à terra é alguém passivo que não tem ousadia. E também ser manso não é ser uma pessoa que fica estática aguardando as coisas acontecerem. Tá? O que ele está falando aqui é o seguinte: os mansos herdarão a terra, porque os mansos não são rebeldes. E rebeldes são quem? São aqueles que estão contra a vontade de Deus. Então, bem-aventurados mansos, lembra? É sempre dele que ele está falando, sempre passa por ele o que ele fala. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Ou seja, se você é manso, se você não é rebelde, se você obedece à lei de Deus, se você obedece à vontade de Deus, se você segue a palavra de Deus, então você vai herdar a terra, porque você não está sendo alguém rebelde, né? A questão aqui é aquele que se rebela contra a vontade de Deus, assim como Adão fez. Ele não herdou a terra em que Deus colocou ele para cuidar, ele foi retirado de lá. É esse mesmo princípio que ele está aplicando. Vocês querem se estabelecer? Vocês querem entender como que vocês vão herdar a terra?
sejam mansos, ou seja, obedeçam a Deus, não sejam rebeldes. Ok? Aquela ideia do Moisés subindo no monte, e lá ele recebe as placas da lei, quando ele desce o povo está cultuando um bezerro de ouro. É esse mesmo princípio. Eles estavam se rebelando contra a lei de Deus. E Jesus está trazendo no monte novamente que a gente não pode ser rebelde contra a vontade de Deus. A gente não pode se rebelar contra aquilo que Deus estabeleceu, porque pelo contrário, a gente não estaria sendo manso. E isso não te dá o direito de ser filho e nem de herdar a terra. A gente vai entender mais para frente nos próximos versículos como ele fala sobre os filhos de Deus. Olha só que ele faz lá na frente uma conexão com os filhos de Deus, dizendo que eles são os pacificadores. A gente vai entender isso lá na frente, mas o que é ser manso para herdar a terra? É não ser rebelde, é se submeter à vontade de Deus, à palavra de Deus. Quem se submete, quem obedece, é o manso que vai herdar a terra. Então você quer herdar a terra, as promessas, aquilo que Deus tem preparado, seja manso. Seja manso diante de Deus, seja manso diante da vontade de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe.